Olá pessoal, tudo bem? Vinícius Oliveira aqui e hoje estou trazendo mais conteúdo para você. Hoje, nossa aula, nós vamos falar um pouco mais sobre os aspectos e as virtudes planetárias. Vendo que a gente já conheceu a árvore da vida, muita gente tem falado já sobre a árvore, como usar e tudo mais, já vimos também sobre a criação. Então agora a gente tem que ver os aspectos daquelas esferas, aquelas bolinhas. Você deve ter se perguntado, né? Pô, pra que serve tudo aquelas bolinhas, né? Não entendi nada, aquilo ali é erótico, o que que é? Então eu vim aqui para explicar o que que é esses aspectos aí de cada esfera, né? Para vocês não se confundirem. Então, vamos pessoal. Primeiramente, a gente tem que entender que cada aspecto daquelas esferas são como se fosse aspectos divinos, né, do Criador, que a gente sabe que é manifesto em todas as coisas. Então é como se ele tivesse esse dentro dele, né, tivesse fragmentado em várias partes e cada aspecto os cabalistas, né, receberam como organizar naquela geometria sagrada da árvore da vida. Então temos aspectos que os gregos e os pitagóricos, platônicos, né, o pessoal mais da Grécia e do Egito ali, formaram escolas de sabedoria e dividiram como se fossem inteligências associadas aos planetas. Porque se você estudou história, você gosta ou ouviu falar, você vê que cada deus é associado a um planeta, né? Por exemplo, Júpiter e Zeus eram o mesmo ser. Então, se você pegar Júpiter em outros ou em outras filosofias, vê que também são associados a características parecidas. Então a gente pode juntar numa esfera só e botar na árvore da vida, Júpiter, pronto, reside. A gente pode também ver que os deuses do tempo, da destruição e criação, como Shiva, Saturno, Cronos, é associado a Saturno. Então ele fica lá como binar, né? E assim por diante, e você vê que isso acontece em toda a árvore da vida, e você pode encaixar todas as filosofias e sistemas nessa árvore. Isso facilita muito, né? Porque você não precisa ficar tudo esparso. Tá tudo ali naquele diagrama, muito mais fácil de encontrar, usar e trabalhar com as analogias. Então vamos lá, hoje vamos falar dos aspectos de cada esfera, né? Principalmente do Zeiramp. O que que é Zeiramp? É as esferas emocionais ou as sete esferas dos sete planetas, né? Que é a mais usada na alquimia e as mais usadas na magia pantacular e no que a gente trabalha, né? Mas existem as outras esferas também, como Malhut, Binar, Ororma, né? E também Keter, que é a coroa. Mas normalmente a gente não usa muito essas daí na parte de trazer energia para nossas práticas, né? A gente usa a nível mais de expansão, de sair da árvore, porque até tem que cruzar o abismo para estar acessando essas informações aí além da arte, né? Então a gente trabalha mais com o Zeiramp para baixo, com o abismo para baixo, né? Mas existe práticas, existe coisas que a gente também trabalha com de fora. E isso você vai aprender com a sua experiência, ou se você continuar estudando com nós, você vai estar aprendendo como utilizar isso na prática, né? Vamos lá. Então, só para nível de conhecimento, eu vou falar um pouco das esferas, né? Que de todas as esferas. A gente vê que lá no topo tem a Keter, né, associado a, a Urano, né? A Urano não, a Netuno, que o símbolo é um tridente, como se fosse um símbolo, aquele símbolo lá que se não me engano é o On, né? Só que cortado no meio. Uma das letras do ômega, né? Então fica tipo um tridente de Netuno, né? Que a gente sabe que era associado ao deus Poseidon, né? Então é o grande mar da existência, né? Que aparece nas escrituras como o grande mar espiritual, onde que é criado tudo. Então seria um fogo sem átomo, associado também a Metatron, a Sarto ardente. É quando a gente sai do estado da vida e está no mundo espiritual que não tem mais matéria, né? Então seria a centelha divina associada a Netuno, né? Depois a gente tem Hormá, né? Que é associada ao Javé, né? Também ao Pai, né? O que criou toda a Matrix. Então, associada a Urano. A gente tem todas as analogias de Urano, né? Depois, Binah, a gente tem Saturno, que é a mãe divina. Aí já é uma esfera feminina. A gente vai ver que na árvore da vida é sempre um contração e expansão, né? Um masculino ativo, depois um feminino passivo ou receptivo, né? E vai fazendo assim, em toda a árvore até o plano material. Então, Saturno, a gente tem é a primeira esfera emocional, na verdade, né?
do Zeiramp. Saturno, ele está associado a todos os deuses, associado ao tempo, a os sábios, é uma esfera mais melancólica, né? Associada ao chumbo também e tudo mais. Depois a gente já viu, né, sobre a árvore da vida, eu não vou me estender muito, tem Júpiter associado a Zeus, todos aqueles deuses do raio, do trovão, enfim, a prosperidade, a realeza, que é o rei que tem foco e sempre acerta, né? Ele é o rei certeiro e misericordioso. Então é Hesed, né? Júpiter. Depois Gebor, a esfera vermelha, que é Marte. Ares, deus da guerra, escorpião, toda aquela questão de Ares ali, de Marte. É a esfera de Gebor, a vermelha. Depois a gente tem a esfera emocional Tiferet, que é o Sol. Daí o herói solar, o buscador, o iniciado. Toda aquela questão solar, que daí a gente tem Jesus, tem Krishna, Mitra, os deuses solares estão aí. Também os heróis, né? Como o próprio Hércules e tudo mais. Então a gente busca essas analogias aí. Depois a gente vai ver que cada uma tem de característica. Mas agora eu vou só explicar os nomes, né? Pra vocês não se perderem. Depois a gente tem a esfera de Netzar, que é venusiana, que é a vitória. Daí todas aquelas deusas que tem a ver com Vênus, tipo Afrodite, deusas do amor, aquelas deusas guerreiras também, que tem arco, as deusas, tipo, que não são tão. É que normalmente aí é associadas às musas, né? A mocinha, depois tem o herói solar, né? E o poeta, que é Rhodio. Mas. Então toda aquela questão que tem a ver com Vênus, Afrodite, deusas do amor, até as musas, né? São associadas a essa esfera. Depois a gente tem o Rod, que é Mercúrio, associado a Hermes, Tote, todas aquelas escribas, os sábios, poetas, que tem a ver com catalogar e escrever, né? Mais racional, tem a ver com essa esfera laranja aí de Roda, né? Porque Roda é glória ou esplendor. A lua, então, Yesod, associada às deusas lunares, também aquelas que têm arco, tipo a Diana, Lilith, enfim, todas as deusas aí que tem a ver com a lua, é associada a essa esfera roxa de Yesod, que é a lua, que significa fundamento. Então seria o plano astral, o plano mental, onde que a gente começa a entrar no espiritual, né? A porta do templo, que se afirma sobre as duas colunas e essa tá na coluna central, né? E aí seria também a parte emocional, né? As águas menores. Como as águas maiores são em Keter, as águas menores são a Lua, porque a Lua tem influência sobre a água, né? E a Terra é 70 e pouco, 5, mais de 75% de água. Nosso corpo também. Então imagina a influência que esse astro tem sobre nós. É muito grande. Então ela tem todas as suas faces, 28 a 29 dias, né, para fazer toda a sua o período orbital, né? Então aqui tem a menor órbita. Mercúrio tem 88 dias, Vênus 225 dias, o Sol 365 dias. Esse é o tempo que dá toda a volta, né? Marte 687 dias, assim por diante, né? Vai aumentando cada vez mais até chegar a Plutão, que é da Ate, associado aos deuses da morte, né? É o abismo, que tem 248 anos e 157 dias. Então é a maior órbita. Ele influencia todos os outros planetas, né? Então seria associado aos deuses do abismo, como Hades, Anubis, Azrael, né, o anjo da morte, e assim por diante. Então agora que vocês já sabem a associação das esferas com os planetas, vamos falar das características desses planetas, né? Então cada planeta tem uma função específica, né? Eu vou falar só do 7, que é do Zeiramp, né? As 7 esferas emocionais, que é mais usado na alquimia, os planetas clássicos, né? E depois, se você quiser pesquisar sobre Keter, sobre as outras influências ali, vocês fiquem à vontade, né? Até se vocês quiserem me pedir no privado, eu posso explicar para vocês mais sobre essas outras esferas. Mas particularmente a gente vai falar dessas 7 do Zeiramping, né? Que Zeiramp, na verdade, para quem não sabe, é no judaísmo, na cabala judaica, eles falam dessas 7 esferas emocionais, que são Saturno, Sol, Lua, esses planetas clássicos da alquimia. Vamos começar por Saturno, então. Então, Saturno, ele tem o selo dele, é como se fosse dois triângulos, né, com um risco no meio. Depois eu boto a imagem aí se der, mas qualquer coisa que vocês pesquisam vai ter. Eu tô me baseando pelo o meu grimório pessoal
e também pelo site Mago Moderno, né? Onde fala da origem dos quadrados mágicos. Se vocês quiserem ir nesse site, é só botar Mago Moderno, quadrados mágicos, que vai aparecer. E lá tem todas essas explicações aí. Então o selo de Saturno, né, quando você vai usar essa medicina planetária na sua vida espiritual, ele proporciona contemplação, meditação, compreensão sublime e profunda, né? Indica solidez de juízo, especulação firme e uma resolução imutável. Traz estabilidade, solidez e fundamento. E também aquela questão da sabedoria, né? Como está associada a Sofia, né? Bina, tem a ver essa questão da sabedoria. Então, a inteligência é o Agiel, né? Ele confere disciplina, autocontrole, proporciona segurança, estabilidade, proteção, banimento, vida longa, estimula a produção e a colheita de frutos próprios do próprio trabalho, faz com que seus pedidos às autoridades, né, pessoas influentes ou chefes, sejam aceitos. Então, se você pretende alguma coisa que se encaixa no que tu está buscando, ele pode te ajudar. Claro que é para muito mais coisas também, né? Não é só isso. Então, ele confere entendimento das coisas ocultas. Então, é muito bacana esse planeta. Eu, particularmente, gosto e trabalho muito. Não porque eu sou aquariano, né? Mas porque realmente essa esfera me chama muita atenção. Por ela ser associada ao próprio Cristo de uma certa forma, né? Porque o Baphomet, né? O Azazel, os bodes expiatórios, têm a ver com essa esfera de Saturno. Então, isso fica muito bacana para quem gosta desse tipo de conhecimento de maçonaria, gnose, né, como eu, e muitos de vocês também vão achar bacana. Depois a gente tem a nossa esfera de Júpiter, que ela traz a prosperidade, então ela tem o poder de aumentar as coisas. Aí cabe uma coisa eu explicar, normalmente usam para abertura de caminhos e prosperidade, mas só que o que acontece? Essa esfera, ela aumenta, se tiver coisa ruim, ela vai aumentar isso também. Então ela é uma esfera que ela, você tem que ser muito específico. Como é o rei certeiro que acerta a flecha e resolve o problema, ele é muito específico. Então o que você tem que fazer? Se você for fazer um ritual de prosperidade e abertura, primeiro trabalhe com as outras esferas, como Mercúrio, Marte e Sol. Que o Sol, vamos supor que tu abriu um negócio, ou tem uma ideia, tá começando uma ideia, né? Você não executou, você não tá bombando ainda. Então você trabalha com essas esferas porque o Sol dá visibilidade, daí as pessoas vão ver teu trabalho, vão comprar, você vai ganhar dinheiro, ou você vai ser visto pelo mercado de trabalho, vai conseguir emprego. Então, use primeiro essas outras esferas. Depois que tiver já começando, ganhando algum dinheiro, alguma coisa, daí sim você use Júpiter para aumentar. Então, porque se você não está bem financeiramente, faz um trabalho com Júpiter, pode ser que os problemas aumentem também. Então a gente tem que cuidar com esses aspectos e ser mais específico, né, do que aquilo que a gente busca e saber qual que esfera realmente você está precisando e qual que você está desequilibrado, porque muitas vezes você está trabalhando com a esfera errada e vai se prejudicar. Então por isso que a gente tem toda a nossa mentoria de espiritual para quem quiser aproveitar essa quarentena para entender esses aspectos, porque isso é muito importante, na verdade, que a gente está numa época associada com o apocalipse, né? Na transição das eras, a era de Aquário. Então, essa época é uma época que você precisa mesmo focar nessa parte espiritual. Porque muitas vezes você deixou para depois e tudo mais, e tá todo mundo tá meio que necessitado de estar tendo essa experiência consigo mesmo de evolução, né? Então, bora estudar, né, para tá conseguindo realizar isso. Então, primeiramente você tem que saber se realmente é essa esfera que você vai trabalhar. Então vamos lá, Júpiter. Então representa a prudência inabalável da realeza, ativa a temperança, a iniquidade e a modéstia, indica benignidade, piedade, graça, clemência, caridade, justiça, faz a conexão com a fé e religião e a questão da justiça divina. A inteligência é o Jofiel, e essa inteligência ela movimenta o sentido de expansão e otimismo, que atrai boa sorte. Mas tem que se ligar naquilo que eu falei, né? Se você tá começando uma coisa agora, tem uma ideia de um projeto que é trabalhar com, é melhor você trabalhar com outra esfera antes para ter visibilidade, abertura e essa expansão. Depois você faz com Júpiter, mas primeiro cuida com isso, né? Porque tem muitas pessoas que associam, como eu disse, de forma um pouco deturbada, conturbada, né? E até errônea
sobre essa esfera. Então, ela proporciona ganhos de dinheiro, né? Posses materiais, saúde, a pessoa consegue favores de terceiro, principalmente de honras e dignidades, né? Atrai bons conselhos, promove a paz e a concórdia entre inimigos e dissolve encantamentos. Então a esfera é associada muito aos magos fodões, né? Como Gandalf, como aquele mago sábio, né? Como o Dumbledore. E como aquele rei benéfico, né? Que é o que sempre toma a decisão certa pelo bem do todos. E é um rei certeiro. Então, algumas coisas sobre Júpiter, né? Depois a gente tem Marte, que é a esfera vermelha, né? Só para falar, né? Saturno preto, Júpiter azul e Marte vermelho. Então, o selo de Marte, né, o sigilo pantáculo, os trabalhos espirituais com Marte, normalmente é para proteção, vencer, representa coragem, fortaleza, né, constante, estimula o corpo físico, poder da ação, indica a prática, o vigor, o calor e a energia. E normalmente é associado a plantas que têm espinho, plantas mais tenebrosinhas, assim, mais agressivas, né? Tem a ver com isso. Pedras também, tem várias pedras que são associadas, principalmente as mais vermelhas. E metal a gente tem o ferro, o ímã, coisas que tem a ver ali com Marte, né? Em outra aula eu vou falar mais sobre as plantas, né? Nosso curso VIP, né, o Pro, também fala mais sobre isso aí. Para quem já participa, já vai ver ou já viu, né? E para quem ainda não participa, pode se inscrever a qualquer momento aí, que a gente está agora no período de quarentena com essa campanha de promoção, né? Então o valor tá quase 50%, até mais, de desconto para você participar do curso completo. E, além do mais, a gente está com esse projeto doando parte dos valores adquiridos, tanto para obras de caridade aqui na nossa cidade, quanto para fora. A gente ajuda lá no pessoal do Ceará no projeto Amigos do Bem, que estão com vulnerabilidade, principalmente nessa época aqui de quarentena, é muito importante, né? A gente doa parte como um trabalho de caridade, de tzedakah, né, de justiça, para essas pessoas. Então, diretamente você vai estar ajudando você mesmo espiritualmente, ajudando a fortalecer o nosso trabalho e ajudando essas pessoas. Então é um elo do bem muito legal aí que a gente está fazendo. Vamos lá para Marte então. Grafiel seria o ser aí, a inteligência de Marte. Então confere força em conflitos, ajuda, né, proteção, julgamentos e petições, fortalece a parte militar, né, uma vida, quem quer ser militar, policial, tem todo um benefício com isso. Afasta o medo e proporciona vitória contra os inimigos. Aumenta a energia física, estimula a tomar de atitudes. E também a parte sexual. Mas o que acontece? Se essa esfera está desequilibrada, você fica agindo por impulso, assim como se fosse o fogo, né, que se alastra cegamente. Então, para controlar, você trabalha com a esfera oposta, que é Júpiter, né? Que é a justiça mais direcionada, e não a justiça severa. Então seria associada a Gébora, né? A severidade de Deus. Sol, então, o planeta central, né, da árvore da vida, é associada, como eu falei, aos heróis e aos salvadores, né? Os mártires que morrem na cruz ou no madeiro para nos salvar. Então, como eu estava comentando no começo, né, todos os salvadores como Cristo, enfim, são associados a essa esfera. Então, o Sol ele rege a nobreza da mente, a natureza do conhecimento e da opinião, estimula a extroversão e individualidade, né, com maturidade, mostra a luz da justiça e a razão e, e o julgamento concreto. Também ele é o que traz à luz as coisas, né? Então, como eu estava falando antes, se você tem um projeto novo e quer ter visibilidade, né, o marketing, que as pessoas conheçam, a luz do sol ela faz as coisas que estão começando, as coisas ocultas a aparecerem, né? Então isso também pode te ajudar. Quando ele está desequilibrado, a pessoa fica egoísta, quer tudo para si, fica às vezes um chefe autoritário ou uma pessoa que se aproveita do seu poder para, no caso, usar esse poder, né, de uma forma errada. Então seria o líder errado. Se a pessoa está equilibrada, ela vira um líder bom, coeso, né, uma pessoa ética. Então é um planeta que também estimula a liderança, né, assim como Marte, só que de uma forma diferente. Mas busca a busca pela verdade e a caridade
e a rainha de todas as virtudes, estimula o sucesso e a fama e também a cura. Então ele traz a cura de várias doenças, porque o sol é a medicina e é aquele que faz crescer com saúde as plantas, tudo que tem no nosso mundo, né? Com a sua luz ele fecunda a terra e faz com que as coisas brilhem, né? Então associado ao ouro espiritual, ao ouro dos alquimistas, ao a pessoa que é iniciada, né? Ela é a iniciação, o anjo guardião, o sagrado anjo guardião, o seu eu verdadeiro e assim por diante, né? Então a inteligência é Naquiel que faz uma pessoa ser reconhecida ou algum projeto ser reconhecido, respeitado e aceito, né? Então estimula qualidades honradas, né? Dignas de reis e príncipes. Então normalmente é um príncipe jovem, um rei jovem que é associado a essa esfera. Traz potência e sucesso em todos os trabalhos e empreendimento. Atrai dinheiro, prosperidade, boa sorte e cura e saúde. Então isso é um aspectos do Sol. Depois a gente tem Vênus, né? Que a gente já explicou um pouco sobre essa esfera. Ele atrai o amor fervoroso, aquela coisa jovial, aquela o jovem, né, despreocupado, intuitivo e tudo mais. Então movimenta o desejo, a sensualidade, o erotismo, rege a ordem, a beleza, o luxo e a sofisticação e o instinto feminino, né? Aquela mulher guerreira. Seria a esfera do feminismo, né? Por isso que eles usam muito, as feministas, né? Usam o símbolo de Vênus como seu símbolo. Porque tem muito a ver com isso aí. Seria uma materialização do feminino que está em Binar, né? Essa esfera ela fica mais próxima do mundo astral ali, daqui da parte do plexo solar e as partes sexuais, né? E no corpo humano. E no físico seria a esfera de Vênus, né? Então, beleza, luxo, sofisticação, estimula a herança, a doçura, a harmonia e a amizade e também o silêncio, né? O oculto. Então é associado ao verde, que seria o que está escondido, né? Alguma coisa ocultada, mas silenciosa. Então, essa esfera, se tu for usar na prática, é quando você tem um planejamento, uma ideia, e você não conta para os outros, você guarda esse segredo. Então, é associado a guardar segredos também. Sua inteligência AGL, ela dissolve encantamentos, ajuda na cura da melancolia e da depressão, porque é uma esfera intuitiva, né? Que te dá uma alegria, né? Causando alegria e trazendo boa fortuna. Encoraja a conciliação entre casais e traz a paz, acabando com os conflitos. Atrai o amor, ajuda a concepção. Então, para quem gosta, que ama criança, eu quero ter um filho, mas não está acontecendo, parece que eu sou infértil. Ele ajuda na fertilidade também, assim como a lua e a terra, né? Então, muitas bruxas místicas usam essas três esferas junto para fertilidade, para aqueles casais que não conseguem ter filhos, né? Então ajuda nessa questão também. E para a parte masculina de infertilidade, Marte ajuda. Então essas medicinas planetárias servem para isso também, né? Então para quem não é fértil ou tá tendo algum problema e quer conceder, né? Pode usar esse AGL e não só ele, né? Vários outros seres aí que são dessa esfera. Então trabalha contra a esterilidade, como eu falei, dando capacidade de geração e fertilidade. Agora vamos para a esfera laranja de Rhodes, né? Que é Mercúrio. Então rege o intelecto e a agudeza de conhecimento. Proporciona um raciocínio claro, vigor na interpretação, correção, né, dos erros. Então vamos supor que tem alguma coisa errada no seu planejamento. Essa é a parte que você olha os prós e contras e vê se realmente está certo, o que falta e tudo mais. Também é a questão da catalogação, né? Botar nome nas coisas, catalogar. Então é a parte como se fosse numa empresa a logística, né? E melhor da pronúncia, né? A oratória, a parte comercial, a serenidade de falar em discurso da razão, né? Estimula os rápidos movimentos dos sentidos, filósofos, poetas, toda aquela questão que tem a ver com letras, palavras. É por isso que é a esfera dos escribas também, né? E dos professores. Então, tem tudo a ver com essa esfera de Mercúrio. A sua inteligência é o Tiriel, né? Essa inteligência, ela permite que se trabalhe com
aquilo que se gosta, melhorando os negócios, faz com que uma pessoa seja grata e ativa, traz ganhos financeiros e prosperidade. Também trabalha com a cura, né, com a esfera de Rafael, cura de Deus. É a medicina planetária também associada à alquimia, né, como o caduceu é o símbolo de Hermes e também de Mercúrio. A gente tem toda a questão da medicina, por isso que a medicina usa até hoje um caduceu como seu símbolo, né? Então tem a ver com a medicina planetária, né, de mercurial. Vamos lá. Estimula a inteligência, ajudando na boa memória e no entendimento. Aumenta também a capacidade de interpretação de oráculos e sonhos. Então é muito bom quem vai consagrar um tarô, uma runa, alguma coisa, trabalhar com Mercúrio também. Como ele também está no plano astral, no triângulo Merkaba, né, que seria a Lua, a Vênus e Mercúrio, tem a ver com essa parte dos oráculos, né? De interpretação do astral, coisas que estão ainda aqui em cima e não chegaram na Terra. Então, a vidência e tudo mais. Muito interessante. E também estimula a comunicação e a verdade. Então, a pessoa que vai entregar uma prova, vai fazer uma prova, vai fazer uma palestra, vai fazer alguma coisa, sei lá, vai trabalhar com vendas, marketing, ou até vai ter que apresentar um trabalho na frente dos colegas, né? Pode usar essa esfera para melhorar isso. E até para escrever, né? Ah, eu quero escrever um livro, estou com dificuldade. Trabalhar com essa esfera aí ajuda também. Depois a gente tem a lua, esfera roxa de sódio, né? Também às vezes cinza. O pessoal usa cinza às vezes, mais na magia planetária. Natural, né? É associada a cinza, mas na cabala é roxa. Isso na árvore da vida de ACA, né? Cada árvore vai mudando as esferas. Quem faz o curso comigo sabe, né? A gente já fala disso. E se você ainda não conhece essas cores, aí é bacana você ler o Seferet Zirai e também o livro do Secreton, né, do Ali Alcan, que ele fala dessas cores que mudam em cada árvore, né? São 4 árvores, 4 planos, e as cores vão mudando. Mas em Asiá é violeta ou roxo, né, a lua. Então proporciona o crescimento e expansão ou diminuição das coisas. Então Tzin de uma forma mais física, mais grosseira, né? Então, vamos supor, se você planta na lua crescente, as coisas crescem mais. Então, ele estimula o líquido e as águas, né? Por isso que a gente fala maré vermelha, maré no mar, lá quando tem, dependendo do período da lua. Ou até as mulheres, né? A mulher de faces. Isso vem por causa das faces da lua, que estimula muito, principalmente o útero, né? E o feminino. Tá muito ligado. É ligado aos órgãos sexuais também. E a água e as emoções, né? O plano astral, como eu falei e tudo mais. Então ele mexe muito com isso aí. Proporciona entendimento, consenso e harmonia, dá direcionamentos em assuntos ocultos, fortalece a fé e as profecias e oráculos. Rege a intuição, o subconsciente, as emoções, na água, ativa o poder da criatividade, o movimento e construção, estimula a fecundidade, a gestação e o crescimento. Então está muito associado a isso. Então, a inteligência, né, da Lua tem um nome meio confuso, meio complexo, né, em hebraico, que é Malka Beta Shittim Red Beruach Israhakim, que faz uma pessoa ser mais grata, amável, agradável, alegre e honrada, remove a maldade e a má vontade. Estimula a saúde corporal, protege os bens materiais, proporciona segurança durante viagem, expulsa inimigos e outras más influências. Então a lua está associado muito à parte emocional e sexual também. Nós temos as 28 mansões da lua também, que eu não vou me aprofundar nisso, mas cada uma tem uma virtude específica. E a lua, diferente do que a maioria das pessoas pensam, ela não é tão benéfica assim. Na verdade, ela é um satélite, né? Que foi trazido para cá, na verdade, é como se fosse uma nave, né? Que mexe com. É uma transmissão, né, da Matrix, dessa Matrix holográfica. Então ela trabalha com muito com a ilusão, né? Iludir as pessoas que estão encarnadas aqui a não conhecerem os mistérios e se libertarem. Então é uma ferramenta demiúrgica, né? Assim como várias outras esferas que a gente tem pelo universo, né? Ela trabalha com isso. Então normalmente ela também está associada à magia negra, à prata e aos demônios, né? Então a gente tem Lilith, tem as deusas do abismo, né?
a esfera de Gamaliel e também o usado muito para amarração, a destruição, enfim. Então uma esfera que não normalmente o pessoal acha que os magos e bruxas antigas faziam culto à lua, mas na verdade elas se protegiam das influências da lua. É bem ao contrário, né? Então essas novas escolas aí elas não estão tão corretas sobre essas esferas e as pessoas acabam fazendo errado, né? E depois a gente tem a Terra, Malhut, que é associada à fertilidade, à, à iniciação, a primeira iniciação, né? Que é quando a gente nasce, recebe o corpo físico, e toda a primeira iniciação a gente trabalha com a Terra, que é vencer os elementos, o elemento da Terra, né? Que seria a preguiça, a gula, e toda aquela questão associada à Terra, né? As necessidades básicas da pirâmide de Maslow, por exemplo, chakra muladhara. Daí a gente passa por esse trabalho e depois entra no tempo da iniciação, que é onde que a gente recebe a pílula vermelha e entra no astral e conhece a verdade. Isso é uma analogia do Matrix, né, do Morpheus, mas para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Então, por hoje é só, pessoal. Eu acho que ficou bem bacana, bem explicado cada esfera. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar no meu particular, no privado, e a gente conversa mais sobre isso aí. Até a próxima, abraço.